O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muito bom dia. Que esse dia seja um dia de muitas bênçãos para cada um de nós. A satisfação a cada manhã nos acordarmos e sabermos que o céu está com as suas portas, com os braços abertos para nos receber, para nos abraçar. É por isso que a cada manhã vamos na direção do nosso Deus, pedindo a bênção dele, que esteja ao nosso lado, nos acompanhando, nos protegendo e nos amparando. O Salmo 23 é um salmo que nos mostra como Deus é pessoal, amigo, cuidadoso, um pastor que se faz presente em toda a nossa jornada. E a razão pela qual nós clamamos por ele a cada manhã. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 43, o versículo 1 e o versículo 2. Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus, de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Nós estudamos no livro de Ezequiel que Deus se retirou do templo em decorrência dos pecados e da vida que o povo de Deus tinha levado. O povo agora estava vivendo no cativeiro babilônico, mas Ezequiel tinha a responsabilidade de falar a esse povo que Deus fazia promessas de aliança e de restaurar tudo aquilo que eles tinham colocado por terra. Deus estava falando através do profeta Ezequiel que mais uma vez ele estava disposto a morar no templo feito por mãos humanas. O nome dele estaria ali e a sua glória encheria o templo quando os seus filhos voltassem para Jerusalém e eles o adorassem e dedicassem as suas vidas exclusivamente ao Senhor. Mas mesmo Deus fazendo promessas para o seu povo e sabendo que o seu povo nunca seria fiel a ele, como ele almejava que os seus filhos fossem fiéis a ele, mas mesmo assim Deus é bom o tempo todo. Deus continuava a falar ao coração do seu povo, fazendo promessa, levando a cada um deles a manter nos seus corações a esperança de viver uma vida fiel ao Senhor. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus mostra ao profeta Ezequiel o que de fato ele iria fazer. O profeta Ezequiel observou que a glória de Deus tinha saído do antigo templo, do lado oriental, e estava vindo para um novo templo construído pelo povo do Senhor. Deus tinha se revelado ao profeta Ezequiel por 3 visões. A primeira dela foi a visão que Deus se revelou ao profeta lhe fazendo um chamado pessoal. Deus lhe convidava a viver uma vida de fidelidade ao Senhor, amá-lo, seguir as suas orientações e transmitir a todos os judeus. O profeta Ezequiel aceitou o chamado de Deus e viveu uma vida em fidelidade, falando e pregando o que Deus colocava no seu coração. A segunda revelação de Deus se deu quando Deus mostrou ao profeta Ezequiel que ele iria se retirar do templo, porque a glória de Deus não habita no meio de pessoas que estão voltadas para a idolatria, e essas não querem viver uma vida de arrependimento, estão envolvidas nos seus pecados. Embora Deus convide a viver uma vida diferente, eles querem continuar a viver do jeito pelos quais estão vivendo. Deus jamais poderia permanecer, viver no meio de pessoas com esse tipo de comportamento. E a terceira visão que Deus dá ao profeta Ezequiel é da restauração que se daria em Jerusalém. Mais uma vez o templo do Senhor seria reconstruído. A glória de Deus iria encher o templo como aconteceu no período de Salomão. Deus habitaria ali. Os filhos do Senhor teriam a graça e a alegria de se encontrar com o seu Deus no seu santo templo. Quando saíssem para a batalha, eles teriam a plena convicção de que Deus estaria do lado deles e eles seriam vitoriosos. Ezequiel capítulo 43, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Deus, por diversas vezes, queria dar prova clara que ele queria habitar no meio do seu povo. Moisés foi um dos primeiros a enxergar a glória de Deus na sarça ardente lá no deserto. Deus se revelou a Moisés com o objetivo de mostrar para ele que Deus lutaria suas batalhas, que Deus estaria à frente, que Deus jamais lhe desampararia. Quando Deus, mais uma vez, no santuário construído por Salomão, Deus se revelou ali.
Deus estava ouvindo o clamor de uma nação pedindo para que ele vivesse no meio do seu povo, e Deus aceitou esse convite. A mesma glória que encheu o templo de Salomão é a mesma glória que enchia a casa quando Moisés entrava para falar com Deus. Deus descia e a sua glória tomava Moisés nas mãos, nos seus braços, e era o próprio Deus que falava com Moisés. Mais uma vez, Deus estava dizendo ao seu povo: eu descerei, eu viverei, eu estarei no meio de vocês. Vocês precisam permitir que isso se torne uma realidade. Creiam nas minhas palavras, assumam essa aliança comigo e vocês irão usufruir do melhor da terra de Canaã. No versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Ezequiel ouvia uma voz. Indiscutivelmente, essa era a voz de Deus. Como o som de muitos trovões, Deus falava com o profeta. Deus queria que o profeta mais uma vez desse o seu recado a toda uma nação, porque o objetivo de Deus era salvar individualmente cada um daqueles israelitas. A recomendação divina nós encontramos no versículo 7. Deus um dia teve a necessidade de retirar-se do santuário, porque os israelitas, os sacerdotes, profanaram o templo do Senhor, levaram para dentro do templo imagens feitas por mãos humanas. Deus não poderia suportar. Mas nesse segundo momento, Deus então fala ao profeta Ezequiel que eles não mais teriam autoridade, não poderiam mais trazer ídolos, imagens feitas por mãos humanas para dentro do templo. Porque se Deus estava ali, Deus santificaria aquele lugar e nenhuma imagem feita por mãos humanas e a aliança de Deus deveria ser guardada no coração. Já que os israelitas no passado olhavam para o templo como sendo um amuleto, eles acreditavam que santificava a eles era o templo. Eles acreditavam que quando ia para a batalha, quem na verdade conquistava as suas batalhas era o templo, era a Arca da Aliança. Mas nesse momento Deus estava falando a respeito do templo, porque Deus queria trazer o seu povo de volta. Deus queria mais uma vez conduzir a vida do seu povo. Gradativamente era o plano do Senhor conduzir essa nação a reconhecê-lo, a amá-lo, a servi-lo com todas as suas forças. Quando Deus estava falando a respeito do templo, era uma estratégia inicial. Mas o plano final de Deus era fazer uma mudança no coração de cada israelita para que eles amassem a Deus, vivessem fidelidade ao Senhor e vivessem uma vida de testemunho falando da grandeza desse Deus. Como nós podemos observar no versículo 12 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o profeta Ezequiel é um novo Moisés. Ezequiel recebe de Deus as medidas do templo. Ezequiel recebe todas as orientações divinas para que nada pudesse estar fora do seu devido lugar. Porque o Deus que estava pedindo para que o templo mais uma vez fosse levantado era um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus íntegro. Ele não gosta das coisas fora do lugar. Esse Deus espera que os seus filhos vivam em conformidade com os seus ensinamentos. Se Deus estava pedindo que somente os sacerdotes poderiam servir dentro do templo, outra classe de pessoa não poderia fazer o trabalho dos sacerdotes. Se Deus estava dizendo que no lugar santíssimo, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote deveria entrar ali, representando o que Jesus Cristo um dia iria fazer por cada um de nós, nenhuma outra pessoa tinha a liberdade para fazer diferente. Mas todas essas orientações eram com o objetivo de levar uma nação a entender que esse Deus é santo, Ele é justo, Ele cumpre com a sua palavra, Ele abençoa aqueles filhos fiéis, Ele quer salvar a todas as pessoas, Ele queria salvar todas as nações. Como nós podemos observar no versículo 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nesse novo santuário dado por Deus, para que os seus filhos pudessem adorá-lo, havia uma modificação que estava numa escada que deveria ser construída do lado leste, para que o sacerdote ficasse de costa para o sol, para que aqueles que estivessem do lado de fora não tivessem nenhuma dúvida de que o sacerdote estaria adorando ao sol. O sacerdote estaria dando as costas para o sol, porque o sol é algo criado por Deus, mas o sacerdote estaria com a sua face voltada para o Criador, porque era Ele, somente Ele, digno de todo o nosso louvor e da nossa adoração. Mesmo Deus sendo onisciente, conhecedor de todas as coisas, olhando para o futuro, Deus sabia que os seus filhos não seriam fiéis a tudo aquilo que Ele estava pedindo para que eles pudessem fazer, mas mesmo assim Deus enche o coração do seu povo com muitas promessas, com muita esperança.
Deus queria que o seu povo se convertesse a Ele com todo o seu coração, se entregasse a Deus sem reservas, vivesse exclusivamente para o Senhor. Mas mesmo Deus sabendo que eles não seriam fiéis, Deus não deixou de encher o coração dos seus filhos com inúmeras promessas, de falar para eles que Ele estava disposto a morar no meio daquela geração. Ele queria abençoá-los, Ele queria construir uma nação forte, Ele queria que esse povo se tornasse invencível, Ele queria que todas as outras nações do mundo inteiro viessem a Jerusalém adorá-lo, reconhecê-lo como sendo o soberano Criador dos céus e da terra. É claro que nós que estamos vivendo no século XXI, nós podemos observar claramente que esse sonho de Deus nunca se concretizou, porque os israelitas falharam. Eles não viveram fiéis ao Senhor, eles se voltaram para outros deuses, eles deram as costas para o Senhor. Mas, amigo, hoje Deus não quer mais morar dentro de quatro paredes. Deus hoje quer morar dentro do nosso coração, Ele quer conduzir a nossa vida, Ele quer nos abençoar, Ele espera que cada um de nós possamos viver em fidelidade a Ele. É esse mesmo Deus que um dia no passado convocou uma nação a ser fiel a Ele, esse mesmo Deus hoje faz um convite para todos nós. Hoje nós temos que aceitar o convite do Senhor. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Cristo nós encontramos força, em Cristo nós encontramos salvação, em Cristo nós encontramos libertação. Portanto, hoje é o dia de abrirmos o nosso coração, nos colocarmos nas mãos do Senhor e vivermos exclusivamente para Ele. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.